e a professora Lara, preceptora do INCOM, que irão também fazer parte dessa discussão. Por último, eu gostaria de agradecer à FAPESB, ao programa Inova Fiocruz, a doutora Celci Nunes, diretora do INCOM, a doutora Marilda Gonçalves, diretora do IGM, a doutor Rivaldo Cunha, coordenador da Vigilância em Saúde e Laboratório de Referência da Fiocruz, que colaboraram e colaboram muito para esta sessão. Anatomopia. Por favor, professores, podem iniciar a sessão. Obrigado. Obrigada, doutor Claudilson. Então, como de praxe, eu vou iniciar a sessão com a apresentação do caso clínico, certo? Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim. Então, Está em tela cheia? Tá aparecendo para vocês a tela cheia? Sim ou não? Tá. Para mim está aparecendo. Pronto. Então, essa vai ser a nossa quarta sessão clínica, né? E a gente vai apresentar o caso clínico da autópsia 12. Dr. Claudilson já me apresentou, eu sou médica do Couto Maia, faço parte do projeto COVPEM, que é o projeto que a gente realiza as necrópsias nos casos de óbito por Covid-19. O caso que a gente vai trabalhar Lilian, hoje... parece que tem gente esperando para entrar. Certo. Tudo bem. Celton, veja aí, por favor. Celton é o aluno que está responsável pela entrada. Entrou? Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem ninguém, não. Áurea, todo mundo. Áurea não, Celci, desculpa. Tava aparecendo a mensagem aqui. Mas acho que já entrou. Reinaldo Martinelli. Reinaldo Martinelli. Mas acho que ele entrou. Pessoas no lobby, isso. Pronto, posso continuar, né? Trata-se de um paciente masculino, 51 anos, pardo, casado, caminhoneiro, natural de Simões Dias, em Sergipe, e residente em Lauro de Freitas, Bahia, né? A história desse paciente começa com o relato do início dos sintomas no dia 1º de maio desse ano, com tosse seca, cefaleia, um quadro de mialgia, febre, que a gente não tem registro da temperatura ferida, vômitos e fadiga, e esse paciente cursa por volta do 6º e 7º dia de doença, com quadro de desconforto respiratório, buscando atendimento num pronto atendimento. A chegada, ele tinha uma saturimetria periférica de 88% em ar ambiente, foi internado numa UPA e, posteriormente, encaminhado para um hospital especializado em tratamento de Covid-19, que, no caso, é o Couto Maia, né? Tinha um relato na admissão de um teste rápido, que não foi especificado se era um teste de antígeno ou um teste sorológico positivo para COVID. De antecedentes médicos, a gente tem que esse paciente é hipertenso em uso de atenolol, hidroclorotiazida, tem um relato de tabagismo que, ora, nas evoluções é descrito como um quadro de tabagismo crônico e um diagnóstico de DPOC, mesmo sem o relato de uma espirometria ou de alguns outros exames para confirmação desse quadro. E já na anamnese do serviço social, que foi feita com a esposa, relato de que o paciente é ex-tabagista. Então, essa informação ficou um pouco dúbia. Nega o uso de outras medicações, uso de alergias medicamentosas, não havia relato sobre imunização contra a COVID, tampouco de uso de medicações como cloroquina, ivermectina, azitromicina. A admissão, esse paciente foi admitido diretamente numa unidade de terapia intensiva, sem sedação, lúcido, vigio, orientado, em uso de suporte de oxigênio, máscara não reinalante, em alto fluxo, sem uso de aminas vasoativas, afebril e com a função renal preservada. Não tem a descrição do exame físico admissional, mas a gente tinha os sinais vitais na admissão.
O paciente chegou normocárdico com um ataque apneia leve, saturando 94%, afebril e com os níveis pressóricos controlados. Nesse momento, já foi prescrito para esse paciente um curso de antibiótico terapia com ceftriaxone, dexametasona na dose de 6 mg dia e a profilaxia para tromboembolismo venoso com enoxaparina, 40 mg subcutâneo uma vez ao dia, e foi realizada a reconciliação medicamentosa com os antihipertensivos. Na evolução clínica, a gente tem desse paciente, durante os 17 dias que ele passou internado, a gente tem essa linha do tempo aqui. No primeiro momento, esse paciente na unidade de terapia intensiva recebeu um suporte ventilatório, além da máscara não reinalante. Foi tentada VNI, o uso do Helmut, mas o paciente ele tinha uma baixa tolerância ao desmame de oxigênio, apresentava dispneia aos mínimos esforços e no segundo dia de internamento apresentou uma piora ventilatória com acidose mista e uma queda das trocas e foi indicado a intubação. Foi sedado, intubado, funcionado central, foi passado os dispositivos invasivos e nesse momento, logo após a intubação, o paciente fez uso de droga vasoativa, noradrenalina em baixo vazão, certo? Por volta do entre o terceiro e quarto dia, esse paciente ainda apresentava trocas ventilatórias abaixo de 200, com piora dessas trocas, mesmo com suporte invasivo, com parâmetros altos, uma PIP de 12, com uma pressão de suporte de 20. Esse paciente mantinha essas trocas e um FiO2 maior do que 75%, mantinha as trocas baixas, e aí foi optado por a posição prona, né, a pronação desse paciente para tentar melhorar as trocas. E nesse momento, mesmo o paciente afebril, sem leucocitose, ou piora, relato de aumento de secreção, esse paciente foi optado pela equipe assistente à introdução do Tazocin como esquema de antibiótico, certo? Entre o quarto e o quinto dia, a gente tem essas variações das trocas, né? No momento que o paciente está na posição prona, ele consegue atingir trocas de 222, piorando quando ele volta para a posição supina. Essa foi aqui as trocas ao final do período de prona, né? Ele foi pronado das 17 horas de um dia até as 20 horas do dia seguinte. Manteve-se nesse período afebril, função renal estável, tinha um relato nesse momento de uma secreção mucoide em vias aéreas inferiores na aspiração e um sangramento de via aérea superior. No sexto dia de internamento, esse paciente mantém o quadro respiratório e o quadro hemodinâmico, tem proposto uma nova prona para esse paciente e é evidenciado no raio-x de controle um pneumotórax laminar. E nesse momento a equipe opta paciente em ventilação positiva, com pressão positiva pela drenagem de tórax. Também nesse momento é detectada uma acidose respiratória com a retenção de CO2, as trocas de 187 e uma tendência à hipertensão, um aumento da creatinina e presença de edema. Nesse momento é relatado nas evoluções o edema de face e um sangramento no local de punção da PAM invasiva. No 18º dia de internamento, no 18º dia mesmo de internamento, no 8º dia de internamento, esse paciente apresenta um quadro de êmese e diarreia volumosa,
com relato de que essas eliminações são com uma cor escurecida, um aspecto borráceo, um pico hipertensivo, sendo nesse momento introduzido o tridio, e relato de agitação na tentativa de desmame e da sedação com a sincronia ventilatória. Então, é reintroduzida a sedação, bloqueador neuromuscular, e esse paciente é mantido sedado para melhor acomodação e manter as trocas maiores do que 100. Apresenta também desglicemias e uma leucocitose discreta, e nesse momento é escalonado o esquema de antibiótico para meropenem e amicacina. Entre o 9º e o 10º dia, esse paciente evolui com febre, novo episódio de vômito borráceo, tá? Nesse momento com a sonda sobre aspiração, piora das trocas e a função renal que a gente tinha lá na frente, uma creatinina que chegou a fazer 1,5, nesse momento está em uma curva de melhora e apresenta também hipernatremia. Por volta do 11º, 12º, é tentado novo ciclo de prona por conta de uma hipoxemia, as trocas inferiores a 100 e a demanda de oxigênio elevada. Primeira tentativa, esse paciente não consegue pronar, apresenta taquicardia, desaturação, descompensa e é colocado na posição supina. Depois, a gente tem uma nova tentativa de prona, esse paciente vai ser pronado novamente, apresenta uma melhora das trocas, e ao final do período dessa prona, já em supina, ele apresenta um episódio de bradicardia com dessaturação, sendo feito até, inclusive, o uso de atropina. No 13º dia, a gente tem esse paciente já com um relato de uma diurese mais concentrada, redução do volume urinário, e por volta do 14º dia, ele apresenta uma piora mais importante, com redução das trocas. Nesse momento, ele ainda está febril e apresenta uma piora substancial da função renal. Evolui posteriormente com um quadro de instabilidade, acidose respiratória com importante retenção de CO2, chega a fazer uma CO2 maior do que 100, sai do tridio que a gente estava fazendo uso antes por conta de um pico hipertensivo e passa ao uso de noradrenalina, tem trocas inferiores a 100 e recebe o resultado do RT-PCR que foi coletado no dia 18, positivo. Esse paciente mantém essa piora clínica, evoluindo grave, com disfunção de múltiplos órgãos, uso de droga vasoativa em doses ascendentes, sangramento de cavidade oral, com necessidade de uso de medicações para controle, trocas em torno de 100 e disfunção renal com indicação de diálise, relato de anasarca, mantém instável em uso de noradrenalina e no 17º dia de internamento evolui para óbito já em reanimação química e com suporte ventilatório otimizado, sem condições de prona ou de realizar hemodiálise. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Perdão. Perdão, vou tentar voltar aqui a apresentação. Tá aparecendo para vocês? Não, né? Ainda não. Aqui. Pronto. Certo. Aqui a gente tem os exames laboratoriais, tá?
esse paciente tem exames laboratoriais de todo o internamento, mas aí ia ficar muito exame, então eu tentei reduzir para vocês a tabela aqui com os principais exames e alterações, certo? Na admissão, esse paciente tem ele tem os exames laboratoriais com alteração da plaqueta, uma plaquetopenia e alteração das transaminases, e evolui no contexto da doença com a uma linfopenia e uma diminuição dos monócitos também. Apresenta no dia 15 uma leucocitose discreta com essa linfopenia, mantém esse quadro, e a disfunção renal que a gente conversou, ele mantém durante todo o internamento uma ureia elevada e a creatinina, ela chega a melhorar e depois volta a piorar com elevação até 2,9. A hipernatremia que esse paciente apresenta evolui com esses relatos de sangramento e uma queda de hemoglobina, certo? A plaquetopenia, ela varia durante o internamento, chegando em alguns momentos a um nível de normalidade e voltando novamente a uma queda. E ele apresenta as transaminases elevadas durante todo o internamento. E, além disso, no final, onde você tem uma disfunção renal mais importante, ele tem também o distúrbio hidroeletrolítico com hipercalemia e hipermagnesemia. Aqui só para trazer para vocês o resultado do RT-PCR, e as culturas que foram realizadas durante o internamento foram todas negativas. Não teve isolamento de nenhum micro-organismo nas culturas realizadas. Agora eu passo a palavra para a doutora Lara para a apresentação das imagens. Agradeço a todos a participação e agradeço especialmente a equipe do COVPEM e os profissionais do Couto Maia que sempre colaboram com a gente para a realização desse projeto. Obrigada. Boa noite, pessoal. Só vou aqui compartilhar só a tela, só um momentinho. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Vamos lá. Boa noite, tá, a todos. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez, tá, para discutir aqui essas imagens, né, desse paciente que foi submetido ao estudo. De antemão, digo a vocês que esse paciente só tem exames de raio-x, acredito eu que devido à situação, né, aí pela história clínica, esse paciente no segundo dia já entrou em uso de drogas vasoativas, o que eu deduzo que por conta disso houve uma certa dificuldade, né, de encaminhá-lo até o tomógrafo para a realização de tomografias. Então, esse paciente tem alguns exames de raio-x ao longo do internamento. Esse é um exame da admissão, né, do primeiro dia lá que ele chegou na unidade. Chama atenção mais uma vez de que esse exame foi feito no leito, né, então assim, o que às vezes dificulta um pouco a gente avaliar principalmente, né, a relação aí da área cardíaca e muitas vezes dos campos pulmonares, propriamente dito, né, chama atenção aí já com eletrodos, né, e nesse exame, o que assim nos chama bem a atenção é que ele, apesar, ele dizia lá que tinha hipertensão, mas ele tem uma área cardíaca, né, aumentada, aqui determinada, tem uma aorta também um pouco alongada, né, tortuosa, como a gente chama, aqui já evidenciada, até questiono se não tem calcificações também, né, já de parede, e chama atenção essa redução da transparência aqui nessa base do pulmão esquerdo, e que a gente olha o pulmão direito, né, comparativamente, a gente vê que realmente nessa área aqui é que chama a atenção a redução da transparência, devia estar com uma atenuação semelhante a essa, e aqui realmente está reduzida a transparência nessa base, né, as custas pode até ser
Lembrando que esse paciente fez o exame deitado, né? Então, aí a gente tem um prejuízo até em relação à avaliação de derrame pleural e outras coisas que poderiam estar ocupando aqui essa pleura. E quando ele deita, né, termina que espalha. Então, assim, a gente, provavelmente isso aqui é de origem pulmonar, mas a gente não pode esquecer que pode ter um componente pleural aí também associado, tá? Deixa eu passar o próximo aí. Esse é o segundo raio-x feito pelo paciente já no primeiro dia, né, de internamento, no caso, no segundo dia, né, depois da admissão. Para nossa surpresa, até, a meu ver, pela avaliação do raio-x, apesar de a gente estar vendo aqui, ó, já que tem tubo, né, superposto várias, vamos dizer assim, artefatos aí que um pouco atrapalham um pouco a gente avaliar essa imagem, mas a gente consegue ver que a transparência aqui não estava, assim, acentuadamente com nenhuma alteração ao raio-x, né, chama bem atenção ao raio-x, e aqui, o pulmão, a gente poderia até considerar com a transparência satisfatória, uma vez que esse paciente está deitado, né? Então, assim, o comprometimento era muito pouco, permanecendo ainda, claro, a área cardíaca aumentada e essa aorta tortuosa, mas a gente vê que o restante dos campos pulmonares não tinha um acometimento, assim, acentuado, né, ao raio-x. Não quer dizer que esse paciente podia até ter um acometimento já aí, caso fosse submetido a um exame de tomografia. Esse é o terceiro exame do paciente, né, também realizado em AP. Chama atenção, todos os exames, claro, serão realizados em AP, porque o paciente está deitado, né, restrito ao leito, todos os exames foram feitos no leito, e esse já mostra que já tinha, nesse momento, uma maior redução da transparência quando comparada aos exames anteriores, né, e aqui, na base esquerda, uma área mais com maior redução, ou seja, uma transparência mais reduzida nessa região e que poderia estar justificada pela existência de uma consolidação aqui, tá? Nessa base esquerda do pulmão. No quinto dia, como Lilian já havia até contado na história clínica, foi visto que tinha um pneumotórax, dá para vocês olharem aqui, que nessa região aqui a gente não tem trama pulmonar, está muito mais escuro aqui do que o restante do parênquima, né, chamando a atenção da equipe, que justificou que eles drenassem esse pneumotórax. No seguinte, a gente vai ver o dreno já colocado, e o restante do parênquima também com uma transparência reduzida, mas de uma maneira meio difusa, sem áreas focais, apenas, né, com exceção dessa região da base esquerda, sempre mais acometida do ponto de vista radiológico do que o restante, tá? E chama atenção também, mais uma vez, vários catéteres aí e fios. Como eu falei, né, e como ele teve o pneumotórax, aqui a gente já vê, né, um dreno na direita, justificando a drenagem desse pneumotórax. Na verdade, esse dreno estaria relacionado à decisão da equipe em drenar esse tórax, que estava aí com ar, né, na pleura, e a gente observa ainda assim a permanência, de novo, da redução da transparência, né, nessas bases, às custas de opacidades irregulares. Aqui a gente não vê uma consolidação propriamente dita, assim, homogênea, mas a gente vê que tem imagens irregulares, difusas, por vezes elas podem coalescer, dando a impressão, né, de uma imagem mais opaca, vamos dizer assim. No 10º dia de internamento, ele realiza novo exame, né? O paciente estava na UTI, então exames praticamente diários, né? E mostrando de novo o acometimento, predomínio aí do acometimento das bases, né? A gente vê que os lobos superiores, eles estão muito menos acometidos do que esses lobos inferiores, e mostrando aqui já uma área mais confluente, né? Menos pontinhos, mas mais uma coisa, vamos dizer assim, uma tendência de um a aglomerar junto com o outro e formar, né, áreas mais opacas ainda. Nesse 14º dia, me chamou a atenção uma imagem que a gente não tinha visto. A gente aí também tem que levar em conta que o paciente está deitado, mas parece que houve uma redução da transparência nessa região do campo pulmonar superior, né, direito, até por vezes aparentemente limitado por uma fissura, né, pela fissura horizontal, levando o questionamento se esse paciente estava fazendo algum processo, né, de acometimento lobar, delimitado realmente pela fissura aqui, tá, horizontal, no lado direito do pulmão. E permanece essas duas, a redução da transparência, né, já vista praticamente desde o início do internamento desse paciente. No 15º dia, a gente não mais vê com tanta definição aquela redução da transparência aqui no lobo superior. Permanece ainda aqui esse dreno, que deve ter sido mantido ainda,
né, por uma decisão por conta do pneumotórax, apesar de que aqui a gente já vê uma redução da transparência, até questionando se não tinha um acometimento aqui por líquido dessa pleura, né, a gente vê que tem uma dificuldade de identificação do seio costofrênico aqui, diferente do de cá, que a gente delimita ele melhor, e chama a atenção aqui que esse paciente parece ter feito uma congestão desse hilo, o hilo que não estava com essa impressão, assim, tão volumoso, assim, né, dando a sensação de que tem um espessamento aí, realmente, questionando se não há um acometimento desse interstício peribroncovascular nessa região aqui do hilo pulmonar esquerdo, tá? Ok? Esse era o último exame que o paciente tinha, tá? Mas mostra uma evolução semelhante aos outros, né, que a gente já tinha visto realmente, e assim, fico sentida, porque a gente não tem um atomo para poder aprofundar mais, tá? Nessa discussão aí dos achados pulmonares. Obrigado por mais uma vez, e até vamos continuar. Tem que tirar a tela. A tela já foi retirada, não já? Ok, já. Valeu. Karine, pode ir. Oi. Então, trata-se de um paciente, né, 51 anos, jovem, né, masculino, foi admitido no Couto Maia já no 8º dia de doença, mais ou menos, né, hipertenso. Há também uma informação em algumas evoluções de obesidade, tabagista, como Lilian falou, também há informações que ele tem tabagismo em atividade, em outros momentos ex-tabagista, e levando a uma suposição de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Não vi no resumo de Lilian gaso, mas na admissão esse paciente tinha uma gasometria com a PCO2 já de 65. A gente não sabe se ele já era um paciente retentor crônico, né? Foi admitido com já uma imagem na base esquerda, que poderíamos pensar numa infecção bacteriana superajuntada à infecção viral, né, do COVID, com ceftriaxone, e foi trocado no 2º dia de internamento, quando ele foi entubado por um tazocin. Eu acredito que não houve descrição de piora clínica, mas com cobertura para pseudomonas, caso a gente tivesse esse DPLC realmente, o paciente fosse realmente DPLCítico, esse germe seria um germe a se pensar como causa da infecção respiratória. E aí ele evoluiu com uma piora gradativa do quadro clínico, com deterioração de função renal e com um novo quadro séptico. Ele fez febre com leucocitose e no dia daquele velamento do pulmão à direita, lobar superior, ele fez febre também e já estava em uso de meropenem com amicacina. No perfil do hospital, a gente tem uns gram-negativos, né, principalmente nessa pandemia, a gente viu muito na hora do Covid, Acinetobacter e Klebsiella multiresistente. O Acinetobacter, perfil do hospital, é de sensibilidade à pinacolistina e ginta. Então, a gente pode ter tido um paciente que ele tinha, né, fatores de risco para ter um germe multiresistente, ele estava em ventilação mecânica há mais de 48 horas, né, ele vinha com uma lesão que vinha em piora, uma lesão nova também, vinha sedado e bloqueado, né, ele usou bloqueador neuromuscular, teve tentativa de prona, alguns ciclos de prona, então a gente pode pensar num germe que a gente não estava cobrindo com o esquema de Mero e Amica, ele só tem uma hemocultura única da admissão. Ele não tem, né, na piora clínica, onde foi trocado antibiótico, ele não teve coletadas hemoculturas para a gente tentar identificar o agente etiológico e também pensar pela gravidade do quadro, né, porque não cobrir também gram-positivo, né, não é um germe mais habitual, os gram-negativos são os principais, mas também no hospital a gente não tem tanto identificação de infecção respiratória por germe gram-positivo, mas era um paciente que poderia se pensar diante da gravidade da piora clínica no curso de um antibiótico de amplo espectro. Enfim, a gente pode dar continuidade com os colegas convidados e depois passa para o público, no geral, né, para a gente poder
interagir. Então, doutor Bruno e doutor Luiz, com a palavra. Vai ter a apresentação dos achados anatomopatológicos, Claudilson? Acredito que teria, né, em se tratando. Eu tinha entendido que a sequência seria essa, ou seja, Certo. a gente mostraria os achados anatomopatológicos. E a partir daí nós discutiríamos. Ótimo. Então, podemos... Isso, o senhor apresenta os achados e depois o doutor Bruno discute. No final. Ótimo. Ok, vocês estão vendo minha tela? Sim. Bom, eu vou tentar botar no modo da apresentação. Está no modo da apresentação? Sim. Então, essa é a nossa necrópsia minimamente invasiva de número 12, tá? Realizada no Instituto Couto Maia nesse programa do Covid. Essa autópsia minimamente invasiva, guiada por ultrassom, permitiu a obtenção de amostras de coração, pulmão, fígado, pâncreas, baço, músculo esquelético e pele. Tá? Eu vou mostrar os principais achados. Os principais achados, como era de se esperar, estavam em pulmões, né? Então, os pulmões desse paciente, ele mostrava as alterações típicas de um dano alveolar difuso. Nós podemos observar aqui nesse painel da esquerda, né, septos alveolares contendo vasos congestos. Percebam que esses septos são delgados, tá? Mostram vasos congestos e que na luz dos alvéolos estão descamados pneumócitos e algumas células inflamatórias mononucleares, notadamente linfócitos, macrófagos, são poucos, e as células que predominam na realidade são células com características de pneumócitos do tipo 2. Observem também que há acúmulo desse material amorfo, vermelho, que corresponde à fibrina, né? Nesse painel da direita, nós podemos ver aspectos semelhantes. Observem a congestão vascular, os septos são delgados, as células pneumócitos aqui claramente descamados, junto com outras células que representam, na sua maioria, macrófagos. Existem poucos linfócitos que podem ser vistos aqui nessa área, e nós podemos ver aqui o esboço de uma membrana hialina. Essas alterações caracterizam, portanto, o que está descrito no dano alveolar difuso em sua fase exudativa, né? Então, essa outra imagem mostra, então, aqui pneumócitos com atipias nucleares reacionais. Então, são células com núcleos irregulares, às vezes binucleadas, esse citoplasma finamente vacuolado, e aqui está a luz do alvéolo. E nesse painel da direita, a gente percebe claramente a presença de uma membrana hialina, além de depósitos de fibrina intraalveolares, e chama a atenção essa congestão vascular. Bom, ao lado desses achados, nós encontrávamos outras alterações. Eu acho que essa imagem aqui à esquerda, ela mostra interface entre alterações de natureza exudativa, né? Nós estamos vendo aqui, então, descamação de pneumócitos do tipo 2 para a luz do alvéolo, algum grau de proliferação já dessas células, formando esses arranjos que a gente pode chamar em metaplasia escamosa, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto aqui, em que aparece uma matriz amorfa, associada a uma infiltração de umas células que são células mais fusiformes, com características de células de matriz conjuntiva. Vejam aqui que aparecem ainda células inflamatórias, e desse lado daqui, claramente, a gente pode observar uma hiperplasia desses pneumócitos, formando esses arranjos em metaplasia escamosa.
Em outras áreas, as alterações eram claramente distintas. Nós podemos observar aqui uma área em que há uma proliferação de células que têm características de células fusiformes, né? Menos alterações de natureza exudativa, e vocês podem ver aqui essas células fusiformes que lembram muito fibroblastos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós podemos observar a presença de material de natureza fibrinoide aqui e acolá e alterações descamativas. Quando nós fizemos uma imunistoquímica para a vimentina, que é um marcador de células mesenquimais, observem que essas células, elas fusiformes, elas são francamente positivas para a vimentina. Por outro lado, quando nós marcamos para a calponina, que é um marcador de miofibroblasto, a gente mostra que poucas dessas células elas expressam calponina, mostrando que nós estamos ainda numa fase muito precoce desse processo de organização desse exudato, com poucas células com características de miofibroblastos, que representam uma transdiferenciação daqueles fibroblastos que nós mostramos. Aqui nesse painel da esquerda, a marcação mostra um aspecto interessante, que foi feita a marcação com actina de músculo liso, e essa actina de músculo liso mostra na periferia das células fusiformes esse aspecto em trilho da actina de músculo liso, e isso é uma característica bem inicial da transdiferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, que são células que têm uma atividade de intensa síntese de matriz conjuntiva, que ainda não aconteceu aqui nesse momento, e que adquire também características de células contráteis. Essa é uma técnica utilizada para evidenciar a deposição de colágeno. É um picrocílios vermelho. O picrocílios vermelho, ele cora colágeno do tipo fibrilar, sobretudo colágeno do tipo 1 e do tipo 3. Vejam que nós temos aqui, na luz do alvéolo, aqui está a parede do alvéolo, aparece uma área em que, no centro do alvéolo, começa um processo de organização desse exudato com síntese de matriz conjuntiva e deposição de uma matriz conjuntiva finamente fibrilar, mostrando que, muito precocemente, nesse processo, ocorre, então, uma deposição de matriz conjuntiva na luz do alvéolo. E eu acho que esse é o tema central do caso que nós estamos apresentando hoje, que vai ser motivo, eu creio, de discussões. Esse é o menor aumento, mostrando aqui, então, a luz de um alvéolo, e observe que no centro da luz do alvéolo nós encontramos a deposição de uma matriz conjuntiva frouxa associada à proliferação de células fusiformes e que está mostrado aqui em detalhe. Então, nós podemos ver aqui corado em vermelho, né, a matriz conjuntiva sendo depositada, relacionada com essas células fusiformes na luz desse alvéolo. Essa é uma outra técnica, essa é a técnica do tricrômico de Masson. O tricrômico de Masson, ele não cora apenas colágeno, ele cora colágeno num azul mais intenso, que nós podemos observar aqui na periferia desses alvéolos, mas observem que existe a deposição de uma matriz mais tenuamente azulada e que provavelmente representa a deposição de um outro componente da matriz conjuntiva, que são proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Em outras áreas, esse processo era um processo mais avançado. Observem aqui o septo alveolar delgado, mas na luz do alvéolo nós podemos perceber a presença dessas células mais estreladas, alongadas, mais estreladas, associadas a uma deposição de uma tênue matriz conjuntiva. Em outras áreas do pulmão desse paciente, nós observávamos alvéolos preenchidos por uma matriz conjuntiva frouxa, e aqui claramente nós estamos diante de uma fase proliferativa, onde a gente pode ver, então, células fusiformes, poucas células células alveolares, tá?
mas a gente pode ver, então, uma deposição de uma tênue matriz conjuntiva, que a gente vai observar melhor nas colorações para a matriz conjuntiva. Vejam que nessa área, septos alveolares já se mostravam espessados, existia um espessamento desses septos alveolares. Esse paciente tem história de tabagismo crônico e nós não podemos garantir que essa alteração não seja uma alteração anterior ao desenvolvimento do COVID, mas vejam que, ao lado disso, nós podíamos ver um nível mais avançado da organização do exudato intraalveolar, com uma deposição de uma matriz conjuntiva claramente mais fibrosa, tá? E isso pode ser visto nessa imagem aqui, bem claramente, já um depósito que é um depósito significativo de matriz conjuntiva. A microscopia eletrônica de alguns desses alvéolos, isso foi uma microscopia eletrônica feita em material pós-mortem, então nós temos efeitos aí de autólise, mas nós podemos ver aqui uma célula que me parece um pneumócito tipo 2, desgarrado na luz alveolar. Aqui aparece uma célula fusiforme, infelizmente tem um artefato de coloração aqui, sombreando o núcleo dessa célula, mas claramente nós podemos ver um retículo endoplasmático liso ativado e associado a isso a deposição de uma matriz conjuntiva fibrilar de tipo colagênico, né? E que pode ser visto também aqui nesse campo. A gente pode ver essa célula fusiforme com seu retículo endoplasmático bem desenvolvido. Essa célula provavelmente é um miofibroblasto e essa célula está depositando essa matriz conjuntiva fibrilar que nós estamos vendo aqui. Esse é um detalhe mostrando uma matriz fibrilar conjuntiva, fina, desorganizada. Isso deve corresponder a colágeno do tipo 3, mas nós já podíamos observar em alguns campos um colágeno um pouco mais complexado, formando já feixes, e isso provavelmente representa colágeno do tipo 1. Observem que a periodicidade do colágeno está aqui representada. E entre eles aparece uma matriz menos fibrilar, mais frouxa, e que representa provavelmente proteoglicanos. Em outras áreas, como foi mostrado nas imagens radiológicas, esse paciente tinha consolidação pulmonar às custas de um exudato, que era o exudato fibrino-leucocitário, representado principalmente por neutrófilos, alguns eosinófilos e macrófagos, caracterizando, portanto, um processo broncopneumônico, que é um processo diferente daquele processo que nós vimos do dano alveolar difuso associado com a COVID, e isso representa seguramente o resultado de infecção bacteriana secundária. A microscopia eletrônica realizada nessas áreas mostra a presença de polimorfos nucleares desgarrados aqui na luz do alvéolo. Ele está aqui representado e em detalhe aparece aqui. Outras células descamadas. E eu gostaria de chamar a atenção para esse capilar. É um capilar que está engurgitado. E percebam que existem essas estruturas eletrodensas aqui. E isso representa fibrina. Nesse caso, nós não fomos capazes de mostrar trombos bem constituídos na microcirculação pulmonar, mas, sem sombra de dúvidas, esse paciente tem uma ativação do sistema da coagulação, e aqui nós temos um outro capilar. Esse capilar aqui nós estamos vendo a célula endotelial, e na luz do capilar nós encontramos fibrina, não ocluindo, mas claramente mostrando que houve uma ativação do sistema de coagulação desse paciente. Isso eu copiei de professor Washington, de sua última apresentação. Eu fiz uma adaptação mostrando a síntese dos danos pulmonares desse paciente. Então, esse paciente, em várias áreas do pulmão, mostravam alterações características de dano alveolar difuso da fase exudativa e da fase proliferativa. Além disso, ele mostrava achados de broncopneumonia, né, caracterizado por uma consolidação pulmonar, representada por um exudato
significativo e mesmo a formação de microabscessos. O que nos chamou bastante atenção foi a presença de áreas em que nós observávamos uma fibrose já significativa, mostrando deposição de matriz conjuntiva colagênica, não apenas nos septos alveolares, mas também na luz dos alvéolos. O outro achado importante e significativo nesse paciente foi uma intensa atrofia esplênica, não só da pulpa vermelha, vocês estão vendo aqui uma arteríola com uma hialinose da arteríola, e com muita dificuldade nós podemos reconhecer o que foi um folículo linfóide nesse baço. Lembrar que o folículo linfóide no baço é uma estrutura muito bem organizada, ele mostra um centro germinativo, uma zona do manto, uma zona periférica bem definida, e que, nesse caso, há uma desestruturação desse folículo linfóide, uma intensa atrofia do folículo linfóide. E não apenas uma intensa atrofia do folículo linfóide, mas também toda a polpa vermelha estava atrofiada. Esse é um achado que tem sido descrito nos pacientes que vão a óbito devido à infecção pelo SARS-CoV-2, mostrando, então, um colapso do sistema dos órgãos linfóides, que pode ser uma consequência tanto da infecção viral, que pode induzir a apoptose dessas células, quanto da tempestade de citocinas com hiperestimulação seguida de colapso desse sistema. Vocês lembram que esse paciente, desde o começo, se queixava de mialgia, e esse tem sido um achado relativamente frequente nas necrópsias de alterações na musculatura estriada, esquelética desses pacientes. Nós estamos vendo aqui uma rabdomiólise, vocês estão vendo aqui claramente uma fibra muscular esquelética, literalmente em fase de dissolução. Houve necrose e está havendo uma reabsorção dessa fibra. Além disso, nós encontramos alterações degenerativas de fibras associadas à infiltração inflamatória. Nós mostramos que essas células são macrófagos e linfócitos. Essas células acoladas aqui são linfócitos, mostrando que esses pacientes, alguns desses pacientes, eles desenvolvem, associado à infecção pelo SARS-CoV-2, uma miólise, uma agressão da musculatura esquelética. Então, os diagnósticos anatomopatológicos desse caso foi de dano alveolar difuso. Nós encontramos tanto a fase exudativa quanto a fase proliferativa. Em algumas áreas predominava a fase exudativa, em outras a fase proliferativa. Além disso, esse paciente desenvolveu uma broncopneumonia com a formação de microabscessos pulmonares, seguramente relacionado com infecção bacteriana. Além disso, um aspecto importante, significativo, é a presença de uma fibrose pulmonar intraalveolar intersticial. Nós mostramos a presença de organização fibrosa do exudato no interior dos alvéolos pulmonares, mas também nos septos alveolares, caracterizando, portanto, uma fibrose intersticial. Associado havia uma atrofia e desestruturação do baço, tanto da polpa branca quanto da polpa vermelha. Havia hipertrofia discreta de fibras musculares cardíacas. Esse paciente era um paciente hipertenso. Nós encontramos ainda uma necrose tubular aguda, renal discreta e vaporização de células renais, mas esse não era um achado significativo. Havia uma esteatose hepatocelular discreta, além do que nós mostramos de rabdomiólise e a presença de uma miosite. Bom, comentários a serem feitos nesse caso. Esse caso é um caso característico de um paciente que desenvolve um dano alveolar difuso com fases exudativa e proliferativa, uma fibrose pulmonar intraalveolar e de septos muito precoces, apesar desse paciente ser um fumante, um tabagista crônico. Havia uma broncopneumonia com microabscessos pulmonares, e nós encontramos evidência de ativação da coagulação na microcirculação pulmonar, sem trombos evidentes, como já tinha sido mostrado em outros casos, além de uma rabdomiólise e miosite. Bom, é interessante, e eu acho que esse é o tema central da discussão hoje, é da relação do COVID com fibrose pulmonar, né?
e esse é um trabalho interessante, publicado agora em 2021, né, mostrando o potencial papel das células epiteliais e dos fibroblastos no curso da infecção, na determinação da fibrose pulmonar. Lembrando que, seguida da infecção e da tempestade de citocinas, ocorre destruição de células epiteliais do alvéolo, existe proliferação de pneumócitos do tipo 2. Essas células elas são bastante ativas, no sentido de que são capazes de ativar a circulação. A ativação da circulação, da coagulação, é um fator determinante de ativação de fibroblastos que migram e que proliferam, associados à expressão de algumas citocinas, como o TGF-beta e o PDGF, além da interleucina 2, que são capazes de ativar essas células e induzir a síntese de matriz conjuntiva, nos parece de uma forma muito precoce. Essa é uma meta-análise recentemente publicada, mostrando o comprometimento fibroso pulmonar no Covid-19. Os autores chamam a atenção que, diferente das alterações inflamatórias, que ao longo da infecção, então aqui no baseline, aqui com 1 mês de segmento, com 3 meses de segmento e com 6 meses de segmento, as alterações inflamatórias tendem a diminuir. Por outro lado, as alterações da fibrose, elas são precoces. Cerca de 30% dos exames mostravam algum grau de fibrose, e essas alterações, elas tendem a persistir ao longo do tempo, apesar de ser uma meta-análise passível de muitas críticas. Eu acho que questões fundamentais sobre fibrose pulmonar precisam ser discutidas, se essas alterações são transitórias ou persistentes, se essas alterações são estáveis ou progressivas, se essas alterações são passíveis de tratamento precoce e se faz sentido a introdução de uma terapêutica precoce no sentido de tentar minimizar essa fibrose, quais são essas opções terapêuticas e qual seria o racional e as estratégias dessa abordagem. Bom, eu gostaria, então, de agradecer às equipes envolvidas, na Fundação Oswaldo Cruz, ao professor Washington Conrado dos Santos, que é o chefe do laboratório e que é o líder desse grupo, né? A equipe da microscopia eletrônica, na pessoa principalmente do Dr. Cláudio Figueira, o Instituto Couto Maia, a professora Celci e sua equipe médica têm tido um papel muito importante, né? A Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, nós temos tido o apoio mais direto de Amaro Duarte, mas também do professor Paulo Saldi e da Renata Monteiro, e na Fiocruz, o papel fundamental da nossa diretora e de Rivaldo Venâncio, que é, na administração central, o indivíduo que tem dado todo o apoio a esse estudo. Muito obrigado. Excelente. Professor Freitas. Tirar a tela aí. Conseguiu, professor Freitas? Aí. Então, agora, professor Bruno, para discutir todo o que foi apresentado. Obrigado aí, Claudilson. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que é sempre um prazer estar participando desse tipo de discussão, que a gente acaba aprendendo bastante coisa, vendo informações novas e, como já foi dito aí por todo mundo, acho que é um caso super rico, porque ele mostra basicamente a evolução natural da Covid com todos os seus espectros aí de complicações, né? Primeiro, essa questão do tempo de piora, da segunda semana de doença, os antecedentes mórbidos que favorecem aí a
a ocorrência de quadros mais graves, incluindo a própria obesidade, o tabagismo, hipertensão arterial, várias discussões que a gente tem no dia a dia e uma série de problemas que a gente enfrenta em pacientes críticos da Covid-19, que são a questão da desautonomia, a questão da dificuldade ventilatória, de complicações mecânicas, aí, por exemplo, incluindo aí a questão também do pneumotórax. E, além disso, a gente tem umas outras situações que vão além do pulmão, né? Porque o pulmão acaba sendo o órgão que acaba provocando uma mortalidade maior, mas a gente já se sabe, por uma série de experiências clínicas e também de autópsias, aí, como foi mostrado pelo professor Freitas, que, no fundo, a Covid é uma doença multissistêmica, né? Que esse indivíduo, aí no caso, ele tinha um acometimento pulmonar, acometimento renal, o acometimento da musculatura esquelética, passou também por disfunção hepática, que no fundo a gente acaba tendo que tratar como uma doença multissistêmica e muitas vezes envolver várias especialidades além do intensivista, né? Algumas discussões que não foram não se entrou ainda em relação a esse caso, que foi a questão por exemplo, do uso do tocilizumab, que a gente tende a usar numa fase de transição aí do catéter nasal de baixo fluxo para o catéter nasal de alto fluxo, e também a outra questão quando o indivíduo com vários ciclos de prona, que a gente não consegue uma resposta satisfatória, que a gente acaba muitas vezes tendo que indicar a ECMO, né, a oxigenação por membrana extracorpórea para deixar o pulmão repousar, dar tempo dele se recuperar, enquanto isso você vai mantendo a troca gasosa adequada com esse dispositivo. Então, são questões que acho que vale a pena também, em algum momento, se der tempo, a gente entrar nesse tipo de discussão também. E falando especificamente em relação às questões que o professor Freitas colocou, os estudos de patologia, eles são na COVID, até o momento, eles são baseados principalmente em casos de autópsia e em casos de transplantados. E esse paciente em questão, ele passou pelas três formas principais aí, né, que foi o dano alveolar difuso numa forma exudativa, depois passou para a forma proliferativa e depois já com algum grau de deposição de fibrose. A gente chegou a ver alguns casos transplantados aqui, tanto no INCOR, que é onde eu trabalho, mas também alguns casos lá no Einstein, e o que se viu foi uma evolução mais adiantada do que esse indivíduo teria, no caso, é que esse paciente acabou indo a óbito antes, mas certamente se ele sobrevivesse, ele ia passar para a fase fibrosante, como o professor Freitas até chegou a comentar, que é uma fase em que, nesses casos desses transplantados, a gente tinha um pulmão com uma fibrose que a gente chama terminal, com deposição de colágeno bastante extensa, onde a troca gasosa ela não tinha como ser realizada mesmo, porque era um processo bastante extenso, e reforçando aí essa evolução do dano alveolar difuso, quando o indivíduo não vai a óbito, dele podendo evoluir para formas fibrosantes maiores, mais graves. E aí, entrando especificamente em algumas questões que o professor Freitas colocou, tentando responder, felizmente o que a gente tem visto é que a maior parte dos indivíduos eles melhoram com o tempo. Às vezes eles demoram 3, 6, tem indivíduos que às vezes demoram até 1 ano para recuperar, mas o que a gente observa na grande maioria das vezes, mesmo os indivíduos graves, quando eles saem do quadro crítico, eles tendem a ir recuperando progressivamente a função pulmonar ao longo do tempo. E as lesões tomográficas acompanham isso. A gente até, no começo, ficou um pouco impressionado com isso, alguns indivíduos que tinham uma doença bem extensa na fase aguda, e ao longo do tempo eles vão melhorando. Uma porcentagem menor tende a
a desenvolver algumas sequelas de algumas alterações que permanecem irreversíveis, às vezes com limitação da função pulmonar. E alguns indivíduos podem ficar dependentes de oxigênio ao longo prazo. E o que a gente não sabe até o momento é qual que é o papel dos antifibróticos nessa situação. Isso é uma discussão mundial, a gente não sabe quem que vai ter indicação. Eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação aos antifibróticos nessa situação, porque eu acho que eles só vão estar indicados nos indivíduos que saem do processo agudo e depois, ao longo do tempo, eles acabam piorando a função pulmonar ao longo do tempo. Mas na fase aguda, eu não vejo ainda um espaço para se utilizarem essas medicações. E a grande situação que a gente tem é o cuidado com os corticosteroides, que a gente tende a não utilizar ele, principalmente nesses casos graves, a gente tende a mantê-los por um período mais prolongado, exatamente para tentar atuar nesse processo inflamatório, dessa tempestade inflamatória que a gente diz, e a gente acaba, às vezes, prolongando esse corticóide por 3, 4, às vezes até 6 semanas, né, em doses regressivas, para tentar minimizar um pouco essa questão dessa resposta inflamatória. E o que a gente tem visto que mudou bastante a perspectiva de algum desses pacientes mais graves, eu não sei, até gostaria de ouvir depois a experiência de vocês, foi com o uso do tocilizumab, que é um inibidor do anti-L6, que acaba atuando de uma maneira muito expressiva nessa resposta inflamatória, e alguns indivíduos acabam tendo uma recuperação até muito boa e mais rápido do que a gente espera depois do uso dessas medicações. Acho que era basicamente isso. E, por último, um último comentário, que foi em relação a essa transição das lesões epiteliais para as lesões já para a formação de fibroblastos. Isso se assemelha de alguma forma à fibrose pulmonar idiopática, que a gente tem essa transição mesenquimal, que a gente fala, né, que os pneumócitos se modificam e tem essa transição para a formação de fibroblastos e miofibroblastos, mas obviamente que na fibrose pulmonar idiopática a gente não tem essa resposta inflamatória expressiva que a gente vê na COVID, mas o processo de fibrose dessa transição mesenquimal, de alguma forma, ele tem algumas semelhanças com o que a gente observa na fibrose pulmonar idiopática. Então, existe um racional para utilizar os antifibróticos, mas a gente precisa ainda de respostas mais robustas, de estudos mais robustos para considerar o uso desse tipo de medicação, e a gente ainda não encontrou ainda o momento certo para usar e em quem usar. Excelente, professor Bruno, e complementou bastante as colocações dos demais colegas. Vamos então agora à discussão um pouco. A professora Celci levantou a mão, depois eu gostaria de falar também, e outras pessoas que quiserem. Por favor, professora Celci. Oi, gente, boa noite a todos. Eu acho que parabenizar a todos nós, né, por esse trabalho excelente, que eu acho que vai dar muitas respostas a essa questão da Covid. Agradecer ao professor Bruno aí pela participação, o professor Freitas, que fez uma excelente apresentação da parte da necrópsia, e o pessoal lá do Cotomaia, Lara, Karine e Lília, pela apresentação. Esse caso, eu acho que é um caso emblemático da tragédia Covid-19 no Brasil, né? É um senhor de 51 anos, quer dizer, jovem para os padrões da nossa vida no Brasil hoje, uma pessoa que tinha uma doença maltratada, que era uma hipertensão arterial, que já mostrava uma cardiomegalia, mesmo antes da doença, que podia ter também uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas que o Covid realmente ceifou a vida dele. E a gente vê como a evolução da doença pelo que
Freitas mostrou aí na necrópsia é uma evolução rápida, né, para uma fibrose pulmonar. Eu acho que Karine tem razão na questão. Eu acho que foi feito tudo muito empiricamente na questão de antibiótico. A gente poderia ter utilizado mais o que a gente tem de microbiologia. Foi utilizado pouco, mas, assim, esse caso aconteceu aí no auge da pandemia aqui na Bahia. Eu acho que foi no momento que a gente teve o hospital mais cheio. Eu queria comentar um pouquinho a questão do tocilizumab, professor Bruno. A gente tem o tocilizumab no nosso protocolo. Eu acho que foi por volta do momento que esse paciente se internou, que a gente introduziu. Agora, me parece que, eu não sei se esse paciente entraria, né? Porque ele já tinha claramente uma infecção em atividade logo no internamento. Então, a gente tem ainda tocilizumab, tivemos uso de tocilizumab com grandes resultados em alguns pacientes, inclusive acho que a gente precisa fazer um compilado desses casos de que a gente usou tocilizumab. Mas, nesse caso aí, eu queria até ouvir a opinião do professor Bruno, se seria realmente uma contraindicação essa consolidação que ele apresentou e essa infecção provavelmente bacteriana, embora não tenha sido diagnosticada microbiologicamente. Eu acho que era... Sim, e a outra coisa é que esse paciente também, se a gente tivesse tido vacina mais precocemente, ele podia ter evitado a doença, né? Então, foi em maio, pela idade dele, a gente não tinha ainda vacinação para essa faixa etária, então, provavelmente, ele não tomou nenhuma dose da vacina. Eram esses meus comentários. Obrigada. Ótimo, por favor. Não, deixa eu só complementar. Óbvio que ser o médico depois do dia seguinte é super tranquilo, né? Que no dia a dia a gente acaba levando uma série de situações. Aqui, por exemplo, principalmente em hospital privado, o convênio não cobria, o paciente tinha que desembolsar lá seus 12 a 15 mil reais, muitas vezes, para conseguir a família desembolsar esse valor para o tocilizumab, ou então ele teria que entrar em algum protocolo de pesquisa. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é porque, assim, principalmente nessas fases mais precoces, nessas 2, 3 primeiras semanas, a gente tem uma série de alterações que obviamente, podem representar não só pneumonia bacteriana, por exemplo, áreas de pneumonia em organização, que vão se apresentar como consolidações na radiografia de tórax. É super difícil e a gente acaba, por conta da incidência alta de pneumonia bacteriana, entrando com antibiótico de amplo espectro, e a experiência que a gente teve aqui é que a gente acabava entrando, então, com antibiótico de amplo espectro, associando com tocilizumab. Em um outro caso, a gente teve complicação que, em geral, não foram muito graves, com infecção fúngica, alguns casos de infecção por aspergilos, principalmente, mas a gente até achou que ia ter muito mais problema para usar o tocilizumab aqui. A gente deve ter usado aí uns 50, 60 casos aí acumulados. E a experiência nessa situação, na transição do catéter de baixo fluxo para o catéter de alto fluxo, né, ou a transição para ventilação não invasiva, foi uma experiência boa. A gente ficou com muito receio de usar no início, mas depois, à medida que a gente foi usando e foi vendo algumas respostas, que de fato tem alguns indivíduos que, mesmo usando dose de corticoide alta, você não consegue combater essa tempestade inflamatória inicial, e acho que é esse indivíduo que a gente acaba considerando o uso, apesar do risco de alguns indivíduos desenvolverem um quadro bacteriano secundário, mas a impressão que a gente teve aqui é que nessa situação o risco-benefício valia, principalmente por ser um paciente jovem, né, e com algumas comorbidades, mas comorbidades relativamente brandas. Às vezes, no indivíduo mais idoso, com comorbidades mais expressivas, a gente, de fato, pesava muito essa questão do risco-benefício. Mas nessa situação, a experiência que a gente teve aqui, obviamente, considerando as peculiaridades do caso, foi muito boa com o tocilizumab.
Ótimo. Professor Bruno, antes de mais nada, as meninas, hoje é o Dia Mundial da Sepse, viu? Então foi um caso bastante oportuno, o Dia Mundial de Combate à Sepse, dia 13 de setembro. Do ponto de vista radiológico, Lara sempre comentava o raio-x na beira do leito e tal. Eu queria saber de Bruno, na experiência dele, a questão da ultrassonografia pulmonar, se ajudaria no momento oportuno esse paciente. É um exame relativamente simples na beira do leito. E Lara também queria o comentário dela com relação a esse procedimento, que hoje parece que já está se fazendo em alguns UTIs, né? E a segunda questão, a da pronação. Quanto tempo de pronação geralmente você coloca esse paciente, né? 18 horas, 16 horas, alguns consideram até mais, no sentido de minimizar os riscos. E por último, eu realmente tenho uma experiência com tocilizumab, e a experiência boa, eu acho que é oportuno essa medicação. Se a gente tivesse realmente desde o início, muitas vidas seriam salvas com isso. É isso que eu queria comentar. Não sei se a Lara quer comentar do ultrassom, Sim, na área da radiologia, depois eu complemento com a experiência que a gente teve aqui. Lá, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência com ultrassom pulmonar, né? Eu acho que com a COVID, a ultrassom pulmonar se descobriu, né, um pouco, porque era muito deixado de lado, pouco explorado, por conta até muito mais ligada à emergência propriamente dita, mas muito pouco utilizado. E eu acho que com Covid ela veio mostrar que pode, né, realmente dar alguns diagnósticos, apesar de limitados, mas ela pode ajudar, já que é um exame de fácil execução e que pode ir ao paciente, que eu acho que isso é uma coisa muito positiva que a gente tem. Mas, assim, eu não tenho experiência de realizar ultrassom pulmonar, então, assim, eu não sei realmente dizer se... Eu acredito que os pacientes se beneficiariam. E lá no ICOM, eu acho que os pacientes têm feito, mas são feitos não por radiologistas, mas são feitos por intensivistas, que eu acho que é quem tem desenvolvido até mais isso do que propriamente o radiologista. Isso virou uma procura grande aí inclusive como nicho de mercado. A gente eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia também, e tem tido uma procura muito grande por cursos, e a sociedade até tem começado a desenvolver alguns cursos nesse sentido. Já saíram uma série de artigos sobre o tema, e, de fato, em função da gravidade dos pacientes e essa questão de você evitar uma mobilização até o setor de tomografia, por exemplo, por conta de risco, por conta de contaminação, de risco para o paciente, o ultrassom acabou, como a Lara disse, se redescobrindo. Ele funciona muito bem à beira-leito, naqueles casos, por exemplo, que você tem dúvida se tem pneumotórax ou não tem pneumotórax no raio-x, às vezes até para indicar uma drenagem desse pneumotórax, ele consegue visualizar bem. E mesmo lesões alveolares, ele consegue identificar, assim, consolidações, às vezes até algumas áreas de reticulado mais expressivas, a gente consegue visualizar no ultrassom, e já tem estudos, inclusive, mostrando caracterizações no ultrassom com implicações prognósticas, de acordo com a extensão da doença no ultrassom, com correlações boas com tomografia. Obviamente que precisa de um treinamento, não é simples. Antigamente, principalmente para o pneumologista, o ultrassom se resumia para avaliação de derrame pleural, se ia puncionar o derrame ou não. E a gente, na COVID, foi uma das coisas que mais acho que a gente observou um maior desenvolvimento. Então, acho que vale a pena, e é uma ferramenta que veio para ficar, até vendo uma perspectiva de custo aí, né? Que ela tem um custo muito mais barato, mas precisa, obviamente, de uma expertise, né? E a outra pergunta, em relação à prona, a gente utiliza o período clássico aí de 18 horas. O mais interessante é que a gente tem alguns pacientes que eles têm uma resposta tardia. Às vezes você deixa o indivíduo lá 12, 14 horas, ele não melhora, e às vezes no final desse período ele vai começar a ter uma resposta mais expressiva.
E nesses pacientes a gente considera prolongar, eventualmente, até 24 horas. Eu acho que mais que isso, eu cheguei a ver alguns locais que a gente chegou a discutir algumas situações que as pessoas deixavam, às vezes, 48 horas, 36 horas. Eu acho que aí o risco de você fazer lesão de face, principalmente, é grande. Então, assim, o padrão é fazer 18 horas, mas alguns indivíduos que têm uma resposta mais tardia, a gente considera prolongar aí até 20, até, eventualmente, 24 horas, de acordo com a resposta. Obrigado, professor Washington. Professor Washington. Oi, olá. Muito obrigado, então, a todo mundo que participou aí das apresentações. Eu gostaria de ouvir um comentário de Bruno sobre o seguinte: a gente, quando olha essas autópsias, a gente vê uns 3 ou 4 padrões de fibrose. Um desses padrões é aquele espessamento do septo alveolar, que o Dr. Freitas mostrou. O outro padrão reveste como se fosse por dentro a cavidade pulmonar, e existe um padrão que é descrito como aquelas bolas, né, sésseis, projetadas, pediculadas para dentro da cavidade alveolar. Eu imaginava, quando estava examinando esses casos, de que essas estruturas iriam evoluir para uma fibrose densa e tornar impossível o trabalho a elasticidade da parede desses alvéolos e criar cavidades passíveis de infecções secundárias. Eu não sei se na avaliação prospectiva desses pacientes com essas lesões pós-Covid, se esses parâmetros estão sendo alinhados para estudo, ou se vocês têm notado a presença de infecções secundárias mais frequentes em áreas focais desses pacientes. Gostaria de ouvir um pouquinho o comentário de vocês sobre isso. E muito obrigado desde já. Achei ótima a sua participação. Primeiro, é isso mesmo, né? O que a gente tem visto é uma fibrose um pouco que a gente não consegue caracterizar. Alguns indivíduos fazem um padrão semelhante a não específica, com espessamento septal. A gente agora, junto com o pessoal lá de Botucatu, biopsiou alguns casos com doença tardia por via transbrônquica, e esses indivíduos tinham uma fibrose bronquiolocêntrica. O que a gente não tem visto muito tanto do ponto de vista tomográfico quanto do ponto de vista histológico, é a ocorrência de favelamento clássico, de um padrão de pneumonia intersticial usual definitivo. Isso, de fato, a gente não viu. Pode ser que alguns indivíduos mais tardiamente vão desenvolver esse tipo de lesão, mas acho que, principalmente, essa parte da histologia foi uma parte que está começando a andar mais agora. A gente está para começar um protocolo aqui de criobiópsia transbrônquica em indivíduos que permanecem com lesões estáveis ou pioram durante a evolução, para tentar entender um pouco melhor o processo. E tardiamente a gente não chegou a ver muita lesão com infecção secundária. As infecções que a gente viu oportunistas, digamos assim, infecções fúngicas, por exemplo, a gente viu em fases mais subagudas, às vezes ali com 4 até 6 semanas de evolução. Tardiamente a gente não viu indivíduos com bronquiectasias, por exemplo, fazendo infecção supurativa. Não é uma ocorrência muito comum. Mas, de fato, concordando com você, não tem um padrão clássico da COVID, né? Como a gente observou isso no H1N1, por exemplo, que tinham padrões mais monótonos de expressão histológica. Na COVID é bastante variável. E o que a gente vai precisar ver é em qual indivíduo, eventualmente, a gente vai precisar combater essa fibrose com o uso de antifibróticos, que essa é a resposta que o mundo pede hoje, e os laboratórios ficam em cima para desenvolver projeto de pesquisa em torno disso, e não é fácil você escolher qual população em que você vai usar esse tipo de medicação. Obrigado.
Tem um comentário aqui do nosso querido residente Andrei. Alguém queria comentar algo, professor Luiz Freitas? Deixa eu só ler aqui, eu passo para o senhor a sua colocação. Boa noite, parece-me que essa epidemia consolidou de uma vez o conceito de sepse, atrelado a novas disfunções orgânicas e a relação dessa associada com as formas mais graves da doença. Testemunhei isso não só no dia a dia das UTIs, como em familiares e amigos acometidos pela doença, quando ouvia a notícia de ser só pulmão, ou só pulmão e só Covid. Confesso que isso gerava um alívio. Vocês tiveram essa impressão? Ou seja, deu para mensurar a maior mortalidade quando a disfunção orgânica se estabelecia apenas em pulmão? Pode responder, professor Bruno? Talvez. Em geral, o quadro pulmonar é o que acaba levando ao óbito na grande maioria das vezes. Obviamente que a gente teve alguns indivíduos com miocardite. Acho que aí vai muito mais do grau de resposta inflamatória desses indivíduos, porque aqueles que fazem uma tempestade inflamatória mais exuberante, com maior número de órgãos acometidos, certamente eles têm uma gravidade maior, mas o que acaba, na grande maioria das vezes, levando o indivíduo ao óbito, que proporcionalmente é a gravidade do acometimento pulmonar mesmo. Eu concordo. Também. Professor Freitas, por favor. Na realidade, eu queria perguntar um pouco a Bruno a respeito disso. Parece que não faz fibrose pulmonar quem quer, e faz fibrose pulmonar quem pode, e que tem provavelmente um perfil de indivíduos de maior risco de uma fibrose pulmonar grave, talvez progressiva e tudo mais, né? A gente sabe, por exemplo, que idade é um fator importante. A gente sabe que fatores ambientais, como tabagismo, seja fator importante, e alguns marcadores genéticos. A gente sabe que tem algumas variantes de genes, eu não diria nem que são mutações, mas que são variantes desses genes, né, que estão relacionados com isso. É interessante, eu faço fígado, basicamente, minha área de atuação básica é fígado, mas lendo um pouco sobre fibrose pulmonar, existe muita semelhança entre os mecanismos de fibrose pulmonar e a patogênese, né? Participação de células, diferenciação em miofibroblasto e tudo mais. E tem uma coisa interessante em fígado, é que a gente sabe que metformina tem um certo efeito protetor em fibrose hepática, como a gente sabe também que cafeína tem um efeito protetor em fibrose hepática. Eu queria ouvir algum comentário seu em relação ao pulmão. Quais são os dados que vocês têm em relação ao pulmão desses fatores? Do pulmão, de fato, a progressão da fibrose ao longo do tempo pós-Covid, já tem alguns estudos mostrando que indivíduos com telômero curto, eles têm um risco maior de desenvolver evento fibrosante ao longo prazo, o processo fibrosante, a perpetuação do processo fibrosante. Alguns indivíduos com alteração na MUC5B, que é um outro marcador genético associado à fibrose pulmonar idiopática, e também já foi evidenciado nos indivíduos que evoluem com lesão progressiva. A idade certamente é um fator, e uma outra coisa que a gente tem visto, isso estão começando a sair aí algumas séries de casos, e a gente já viu aqui alguns casos também, o indivíduo que faz a lesão fibrosante inicial, ele vai para casa, tem alguma exposição ambiental, às vezes antígeno orgânico, principalmente aí mofo, pássaro dentro de casa, e ele, a partir do momento que ele vai para casa, aquela doença começa a progredir de uma maneira expressiva, e eu acredito muito nessa relação com a exposição ambiental, que são antígenos que promovem pneumonite de hipersensibilidade fibrosante, né, que é uma forma de fibrose pulmonar.
Então, esses são os fatores mais palpitantes. Eu concordo plenamente que a lesão sequelar secundária ao processo inflamatório, ela não, inicial ali do processo, pós-processo agudo, ela depende mais da resposta inflamatória, da intensidade da resposta inflamatória. Mas a perpetuação da lesão a longo prazo ou a piora da lesão a longo prazo, elas vão estar relacionadas a fatores agregados aí à infecção pela COVID. E em relação à metformina, só para não deixar a pergunta passar batida, já foram tentados estudos com metformina em doença fibrosante pulmonar, mas a resposta foi ruim e hoje não é uma medicação que a gente utiliza nessa situação, mas já houve estudos nessa linha de raciocínio, sim. Muito bem, vamos finalizar com a última colocação do professor Mitter, para uma honra dele colocar. Por favor, professor. Olha, boa noite a todos. Opa, desculpe, saí aqui da tela. O que houve? Estão me ouvindo? Uhum. Eu acho que tem alguma coisa aqui no meu celular, mas eu não preciso da imagem em si, é só falar. Primeiro, boa noite a todos e pedir desculpa mais uma vez. Eu estava numa sessão da Academia de Medicina e Mitter? Acho que ficou mudo. Oi? Acho que teve alguma coisa no celular dele. No caso aí, professor Mitter, enfim, não sei se a gente finalizar, né? Washington? Professor Washington? Olá. Poderia finalizar a sessão, se for o caso? Vou ligar para o professor Mitter aqui. Observe o seguinte, esse vídeo deve ficar postado no YouTube do LAPEN. Sim. Então, as pessoas podem entrar, podem deixar os comentários. Eu gostaria só de imensamente agradecer a você, Claudilson, a Lilian, a Lara, ao professor Freitas, ao professor Bruno, que muito, assim, gentilmente atendeu a um convite feito em cima das horas. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem colaborado com esse projeto e dar uma boa noite para todos vocês. Desculpe, só muito rapidamente. Minha provocação era com relação à fibrose. Eu acho que valeria a pena investir na investigação do papel de como o Freitas falou, quem faz fibrose não depende muito do seu background genético, que diz respeito às metaloproteinases e os inibidores de metaloproteinase. Então, talvez tenhamos que investigar algumas características genéticas que favoreçam a uma desses lados da balança. Uma segunda coisa para provocar, para deixar para reflexões para vocês no futuro, com relação às lesões pulmonares, o papel de infecções secundárias, né, por bactérias multiresistentes e por fungos. Se isso também, porque geralmente, historicamente, quando você tem uma infecção com vírus, e na maioria das vezes, me corrija o infectologista, você tem quase que subsequentemente uma infecção com bactérias. Então, eu acho que deveria também, mais adiante, ter estudos de caso controle, cortes prospectivas em cima desses pacientes. Seguramente isso vai acontecer para avaliar essas coisas que nós acabamos de falar. Mas me perdoe, eu queria propor a Freitas e o Rocha, faça uma reunião, combine com a Academia de Medicina. Eu estou sentado desde 8 horas da manhã. Acabou agora a reunião da Academia de Medicina e eu louco para entrar nessa reunião. Quando entrei, já estava no final novamente. Mas... Tá bom, gente. Muito bom, viu? Parabéns aí vocês. Grande abraço, hein? Boa noite. Boa noite Obrigado. a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês.
Obrigada, doutor Bruno. Obrigada a todo mundo. Boa noite, obrigado a todo mundo. Boa noite.